Olá, telespectador, pela TV Assembleia, nós estamos iniciando agora mais um programa Ponto de Vista. E no nosso Ponto de Vista de hoje temos uma convidada especial, a jornalista Fabrícia Omena. E Fabrícia hoje nos faz um ponto de vista diferente, é o ponto de vista de uma pessoa que não enxerga. A Patrícia não tem a visão, já nasceu assim, mesmo com essa dificuldade, sendo uma pessoa dita especial, tornou-se especial por vir vencendo obstáculos que lhe levaram já a concluir uma graduação em jornalismo e já ter feito até mais do que essa graduação. Fabrícia, muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme recebê-la aqui na TV Assembleia. Olá, telespectador. O prazer é todo meu, né, de estar aqui com você, né, participando desse momento, né, do ponto de vista. Isso me deixa muito feliz porque faz com que eu possa divulgar um pouco mais do meu trabalho e falar um pouco da minha vida para vocês. Muito bem. Fabrícia, você, agora há pouco a gente conversando antes de começar o programa, e eu perguntei desde quando, você disse de nascença. Então você nunca enxergou. Como é nunca ter enxergado, Fabrícia? Nunca ter enxergado, simplesmente é normal. Para mim, é algo normal. Porque eu nunca pude, né, ver. De fato, eu não conheço as cores, eu só conheço pelos nomes. Eu nunca vi uma cor, eu nunca vi um amarelo, um verde. Então, para mim, é normal. No começo da minha vida, assim, eu conseguia perceber luz. E aí eu conseguia ver o sol, assim, a luz do sol, né? Conseguia ver vultos dos carros. Quando eu passava numa rua, assim, que tinha vários carros, eu conseguia ver bem aquele vulto. Quando eu olhava para o lado, aí eu percebia o vulto. Então, eu tinha essa percepção de luz e sombra. Com o tempo, essa percepção foi diminuindo até que hoje, raramente, quando eu olho para o sol, eu vejo a luz. Consegue ver uma claridade, né? Raramente eu vejo. Eu via também os pisca-pisca no Natal, eu via uma luzinha de lanterna. Então, com o tempo, isso foi saindo. Mas, como foi muito pouco, apesar de para quem enxerga, né, percebe que realmente isso é pouco, mas para mim também era pouco. Eu sentia que ia diminuindo, eu fiquei, poxa, está diminuindo, eu não estou mais vendo, que triste. Mas isso não influenciou em nada. Simplesmente eu não dependia da visão e continuei sem depender da visão. Sem depender da visão. Agora, quando criança era mais difícil, Fabrícia? Não, nunca foi difícil, porque a minha família sempre foi muito participativa. Então, eu participei estudei sempre em escola especializada, eu estudei sempre em escola regular, mas em um momento do dia eu sempre estava na escola especializada. Então, de manhã eu estava na escola regular e à tarde eu estava na escola especializada, que é a escola estadual Ciro Acioli, que fica aqui no centro. No centro daqui de Maceió. Então, ali eu aprendi o braille, né, que é a nossa escrita, a leitura e a escrita da pessoa com deficiência visual é o braille. Então, eu aprendi a ler e a escrever em braille, aprendi a andar nas ruas assim com a minha bengala, que é o meu instrumento principal hoje de locomoção. E aprendi principalmente desde criança como lidar com a deficiência, assim. Teve aula de estimulação precoce, né, para eu aprender a melhorar o meu tato, aperfeiçoar o tato, saber o que era um quadrado, o que era... Então, tinha tudo que eu não fazia com a visão, eu tentava ao máximo aperfeiçoar com os outros sentidos. Chegar com os outros sentidos, né? Não é que os outros sentidos sejam melhores. Nem substituem, nem claro. substituem. Eles simplesmente são mais utilizados porque a minha visão, ela Você tem que se valer deles mesmo, né? Exatamente, eu tenho que me valer da audição, né? Então, por exemplo, uma pessoa que chega perto, passa por mim com um salto, aí passou uma pessoa com um salto, porque eu escutei o barulho dela pisando, né? Então, eu não vi a pessoa, mas eu escutei. Então, eu estou sempre atenta, a minha audição está sempre atenta, as minhas mãos também estão sempre atentas no que eu toco, no que eu sinto. Então, assim, é normal a partir para mim, hoje em dia, sempre foi, né?
normal não enxergar, porque eu aprendi desde criança a utilizar bem os outros sentidos. Ah, para viver sem enxergar. Para viver sem enxergar. Isso. Agora, por que os médicos dizem por que que você não teve a visão, Fabrícia? E por que não poderia ter? O meu problema ele foi na retina. Né? Então, é uma patologia que se chama retinopatia da prematuridade. E isso aconteceu quando eu nasci, porque eu nasci prematura, eu nasci de 5 meses e 15 dias. Então, todo mundo achava que eu não ia sobreviver, né? Uma criança de 5 meses e 15 dias, lá nos anos 80, muitos pensavam que eu não ia sobreviver. Mas houveram vários fatos que levaram à deficiência. Algumas pessoas acham que foi por má formação, né, na visão, no olho, né, da época. E outros acham que foi porque houve um problema de muito oxigênio, então queimou a retina. Foi uma série de fatores. A minha vida, desde o nascimento, ela já é uma luta, porque minha mãe e meus pais, né, minha família, meus avós e meus pais, eles foram muito importantes nessa época. Eles construíram, meu pai separou um quarto, junto com a minha mãe, separou um quarto, onde me colocaram lá. Então, quando houveram os problemas lá no hospital, então eles me transferiram para lá. E eu fiquei lá nesse quarto, sendo alimentada por sonda. Então, minha mãe é enfermeira e ela conseguiu 2 amigas dela que eram enfermeiras e também substituíram. Se revezando para poder atender. E substituíram o hospital, de certa forma, porque eu estava tendo muita infecção lá. Então, eles acharam, não vai dar para ficar aqui. Então, fizeram uma espécie de maternidade em casa. E aí, eles, desde essa época, a minha mãe, ela não aceitou, né? Depois que descobriu que realmente, porque ninguém sabia que eu ia ser deficiente visual, né? Com o tempo, minha avó conta que ela mostrava os brinquedinhos para mim e eu não esboçava nenhuma reação. E aí foi percebendo por que ela não esboça nenhuma reação. E aí descobriram que era devido a você não enxergava. Ô, Fabrício, bom, agora repare que desde o início da sua vida foi uma vida de luta para vencer. E vencendo. Porque quem olha essa meninona bonita que está aqui com a gente agora não vai dizer nasceu de 5 meses e alguns dias. Não é? Normalmente você a pessoa vai ficar uma menino raquítico e tal, tudo mais, mas não. Tá, olha aqui quem é que está comigo meu pai hoje. disse que eu cabia na mão do médico. Né, do tamanho de uma garrafa de Coca-Cola. Então, tá vendo? Muito pequeno, então as pessoas... E não era nem uma garrafa PET, diga-se de passagem. As pessoas não acreditam quando a gente conta, porque pensam, poxa, como é que acontece, Mas eu soube nessa minha vida depois, né, usando o computador e tal, eu descobri alguns casos de pessoas amigas minhas que aconteceu a mesma coisa. Uma no Rio Grande do Sul, né, que falou, aconteceu isso comigo, eu nasci de 5 meses também, então não foi uma coisa que aconteceu só comigo. Infelizmente. Ô Fabrício, agora você falou da escola, quando você foi logo cedo e que você frequentava a escola regular e também a escola especializada. Como era na escola regular, do que você se lembre, claro? Eu me lembro que tinha umas crianças que era bem diferente, né? Porque as crianças, quando elas veem o novo, elas ficam curiosas. Então, eu lembro que eu usava um material que é a reglete e o punção, que é como se fosse o lápis e a caneta de quem enxerga. Então eu usava esses 2 materiais para escrever em braille. E eu lembro que quando eu anotava, isso já na época de alfabetização, 1ª série, as crianças ficavam todas curiosas para saber como é que ela faz esses nomes, como é que o nome dela é diferente do nosso, né? A forma como ela escreve é diferente da nossa. Então elas ficavam querendo aprender o nome delas. Então eu brincava, eu escrevia o nome de uma dessas minhas amigas, desse pessoal todo, e dava para ela um pedacinho de papel com o nome dela. Então isso para elas era uma novidade, uma coisa fantástica. Ela não queria escrever também, não, com o seu material? Queriam escrever também, pegava e ficava... Aí eu tinha o maior cuidado, porque esse material não é uma coisa que você vai na livraria, na papelaria e compra. Não, eu tinha o maior cuidado com os meus materiais, mas eu ensinava. Tinha amigas minhas hoje, que elas até aprenderam o alfabeto. Claro, não é só o alfabeto mesmo, só para dizer, eu consegui, eu aprendi,
que uma coisa que uma pessoa que enxerga adora, quando ela começa a usar o braille, é aprender o alfabeto para escrever o nome. Então, ela adora isso, aprender o alfabeto, escrever o nome, é uma coisa fantástica para ela. Então, antes dessa época de braille, eu tinha umas colegas que eu lembro, elas costumavam colocar a mão, ficar assim por trás de mim e colocar a mão no meu olho, para dizer quem é. Sabe, tapando a minha visão para eu dizer quem é. Eu dizia quem era, porque pela voz, né, eu sabia quem era. E não estava adiantando muito, botar a mão no... Mas é porque elas tinham o costume de fazer isso umas com as outras. Essa, né? E elas tinham de fazer o costume com isso, de fazer isso umas com as outras. De colocar a mão no rosto e perguntar quem é para a pessoa tentar adivinhar. Então, elas faziam a mesma coisa comigo. Então, era como se elas não percebessem, de certa forma, que eu tinha uma deficiência. E, por outro lado, à medida que eu fui crescendo, assim, eu tive muitos amigos, mas também eu percebia muito preconceito por parte das crianças mesmo, dos adolescentes. Eles demonstravam, né, um certo bullying, assim. Eu não comentava com a minha família tanto isso, porque eu era meio abestalhada, assim, poxa, deve ser uma coisa, só uma brincadeira e tal. Com o tempo eu vi que realmente... Não era brincando. Não era brincando, eles faziam coisas que hoje em dia eu De costumo... que tipo, Fabrício? Por exemplo, teve uma vez que uma pessoa escondeu a minha mochila. E eu, gente, onde é que tá? E ninguém dizia. Foi um problema para achar. Aí depois acharam, os professores achavam. Então, eu costumo dizer que é importante para as mães, né, para as pessoas, terem muito cuidado quando os filhos estão na escola. Porque quem sofre bullying hoje não é só pessoa com deficiência, são diversas crianças. Então, às vezes a criança não fala para a família. E eu acho importante que a família... Como você não falava. Como eu não falava. E depois, assim, que eu percebi, poxa, eu poderia ter falado, porque se eu tivesse comentado, não, eles estão fazendo esse tipo de brincadeira, se eu tivesse comentado, talvez não teria acontecido durante tanto tempo. Mas é uma coisa inconsciente, né? Eu não falava. Aí, pode ser que tenha muitas crianças que também não falem. Então, é muito importante os professores estarem muito atentos, as famílias estarem muito atentas, porque às vezes eles dizem que são atentos, mas na verdade não são, né? Eu não sei, pode acontecer. É importante sempre, eu penso, quando eu tiver os meus filhos, em observar muito isso. Porque se eu, né, não falava, eles também podem não falar. Com certeza. Ô, Fabrício, agora você falou que acabou se valendo dos outros sentidos como uma forma, não de substituir, não é, mas de superar algumas dificuldades. As pessoas acabam desenvolvendo mais esses sentidos. Eu conheço pessoas que não enxergam, por exemplo, que eu levo meses, anos sem ver. E em algum momento eu encontro na rua e chamo pelo nome e o cara responde, diga, Valdemir. Quer dizer, é uma ótima memória. Isso acaba crescendo mais, desenvolve mais os outros sentidos? Sim, desenvolve, porque você é praticamente obrigado a isso, né? Já que você não tem a visão, então você é praticamente obrigado. Agora, em relação a... Tem gente que te fala que tem problema, tem memória visual, né? Que quando vê o rosto de alguém já sabe quem é. Eu tinha uma memória auditiva boa. Quando a pessoa falava comigo, eu já sabia quem era pela voz e tudo. Mas hoje em dia, a gente vai conhecendo tanta gente que é difícil saber, tanta voz, né? É difícil saber quem é quem. Mas... Para mim, muitas vezes, é difícil. A pessoa fala comigo na rua e eu digo, quem é aquele, né? É difícil. Quanta gente que eu encontro, entrevisto e tudo, né, Fabrício? Imagina você. Eu também, na época Hoje em dia mesmo, o pessoal fala comigo, Fabrício, e vai embora. Eu digo, quem era? Não sei. Então, é bem relativo isso. Mas os outros sentidos em si, eles são bem mais trabalhados, né, pela necessidade. Para tentar, de alguma forma, compensar. Você tem que ficar sempre atento, porque, por exemplo, quando eu vou andar da minha mesa de trabalho para a Copa, eu tenho que estar atenta aos barulhos de quem está em volta, para ver se não tem ninguém na minha frente, para ver se não tem pessoas conversando paradas, porque às vezes as pessoas ficam paradas no corredor, né, e eles ficam ali parados. Então, se eu não estiver atenta na minha audição, eu não vou conseguir chegar na Copa sem esbarrar nas pessoas. Acaba esbarrando em alguém. Fabrício, eu vou fazer um pequeno intervalo. É o primeiro do programa Ponto de Vista que nós estamos fazendo aqui pela TV Assembleia. Fabrício Omena é jornalista e a gente volta dentro de um minuto com a sequência
do programa Ponto de Vista.